eu sou a Ana e hoje eu vim gravar um vídeo de como eu organizo meu planner. Eu colocaria aí na enquete se vocês querem que eu grave mais vídeos como esse, mas tô meio bolada, inclusive, que nos últimos 2 vídeos que eu fui postar eu tentei botar enquete e não deu. Eu não sei porque eles não deixam mais eu colocar enquete aí no izinho. De qualquer jeito, tem coisas aí no izinho. Quando você terminar esse vídeo, você pode ir lá conferir os outros vídeos que eu coloquei aqui ou os 2 vídeos que vão aparecer no final desse vídeo. Se você assistir esse vídeo até o final, eu prometo que eu vou tentar fazer um vídeo curto, pelo amor de Deus, porque eu só tenho vídeo gigante no meu canal. E também eu acho que eu tô meio fantasma, né? Assim, eu tô vendo aqui pelo reflexo da câmera e parece que eu tô meio fantasma, branca, que eu tô quase desaparecendo. Pera. Não vai rolar. Eu tô tão branca que a câmera nem entende que eu sou uma pessoa pra focar em mim. Então, o vídeo de hoje é de como eu organizo meu planner. Eu vou começar esse vídeo falando uma coisa assim, muito, sei lá, que pra mim é muito verdade, sabe? Eu não sabia que eu preciso de um planner até eu ganhar um planner. Tipo assim, não foi nem que eu comprei, sabe? Tipo assim, ano passado eu fiz um amigo secreto com umas amigas minhas e aí tipo era pra dar coisa de papelaria e afins. Eu ganhei esse planner aqui. Eu não sei se tá focando. Se não focou também, quem liga, né? Ele é assim e tipo, pra colocar dias e tal e organizar é assim. Não está aparecendo, eu acho, não sei, tá focando? Tipo, aparece os 7 dias da semana e um quadrado vazio. Eu não sabia que eu precisava de um planner até eu ganhar esse planner. Tipo, de fato, eu não fazia ideia de que eu precisava de um planner. E aí, inclusive, depois que eu ganhei esse planner, eu tava meio, tipo assim, pra que eu vou usar isso, sabe? Tipo assim, eu não sabia exatamente ainda pra que eu ia usar. E aí eu fui ver um vídeo de uma galera, tipo, usando... Quando começa o ano, sempre tem aquela galera que grava minha matéria escolar e começa a mostrar todas as paradas, sabe? Aí olha o planner, olha isso, olha aquilo. E aí eu vi uma galera mostrando o planner, que era aqueles caderninhos de planner, sabe? E assim, eu acho que pro ano que vem eu vou comprar aquele caderno, porque eu acho que vai ficar mais fácil de eu me organizar, assim, eu tenho que usar várias coisas. Mas enfim, esse ano eu tô fazendo por aqui. Eu já vi uma galera que faz bullet journal, mas eu tenho uma preguiça de fazer os desenhos, etc. Então, eu vou explicar como eu organizo este planner. E basicamente como eu organizo a minha rotina, né? Eu uso mais do que só esse planner, mas eu vou tentar explicar bem resumidamente. Bom, basicamente eu mudei, tipo, aqui no começo ele me dá a opção de escrever o que eu quiser, sabe? Tipo, note. Aí eu escrevi que esse ano ia ser o ano. Mais uma das iludidas de 2020. Mas, enfim, no começo do ano eu tava usando esse planner de maneira diferente do que eu tô usando ele agora. Até porque foi tudo uma questão de adaptação, sabe? Deu eu entender como é que funcionava o planner, deu eu entender, tipo, como é que, minha rotina vai ser de tal jeito. Deu eu entender o que eu precisava anotar pra não esquecer. Até porque esse ano, como eu cheguei no primeiro ano do ensino médio esse ano, tem muita mais coisa nova. E eu queria tentar ajeitar a minha rotina pra não ficar um negócio confuso, sabe? E pra, tipo, se eu deixar as coisas organizadas e escrever bonitinho tudo que eu tenho que fazer, eu consigo fazer as coisas sem procrastinar muito e eu acabo conseguindo ser mais produtiva. Inclusive, isso que as pessoas falam de se você anota o que você tem que fazer, você é mais produtivo, é muito verdade. Eu não anoto com a hora que eu tenho que fazer cada coisa, até porque as coisas têm um tempo de duração muito diferente, sabe? E eu não gosto de anotar, porque eu acho que se eu anoto a hora que tem que ser cada coisa, eu acabo regrando demais o meu dia e eu não gosto de ter um dia regrado. Eu gosto de poder levar o dia, tipo, com naturalidade, sabe? Tipo, eu tenho que fazer tais coisas, mas... Sabe? Então, Antigamente, no começo desse ano, eu tava escrevendo, tipo assim... inclusive, eu tava escrevendo em inglês, porque, sei lá, me deu uma demência, eu resolvi escrever em inglês, fingi que sou gringa, né? Eu escrevia, tipo assim, com tópicos, né? Fazia, tipo, um pontinho, escrevia, por exemplo, café da manhã, limpar a mesa, editar vídeo... Aí pesquisar sobre algum tema, ler redação do Enem, estudar, tipo, pesquisar de novo sobre algum tema, assistir YouTube, gravar challenge. Inclusive, nesse dia que eu anotei, eu não fiz o challenge. Que eu vou riscando que eu já fiz, né? Aí assistir stories do Insta, olhar Twitter, ver minha agenda e depois anotar as coisas no planner e adiantar o dia de amanhã. A única coisa que eu não fiz nesse dia foi o challenge e adiantar as coisas de amanhã. Isso daqui tava nas férias ainda, então claramente a programação funcionou, até porque eu não tinha tanta coisa programada pra fazer, né? Que nas férias a gente não tem que fazer nada.
E eu ainda não tinha tanta ideia do que eu ia querer pra aquele ano, sabe? Era, tipo, primeira semana de janeiro. Então, eu ainda não tinha muita ideia do que eu ia querer pra aquele ano, pra esse ano, no caso, eu tinha que pensar, enfim. Então eu tinha pouquíssima coisa pra fazer e deu super certo. Só que daí com o tempo isso daqui parou de dar certo. E aí eu comecei a anotar de uma maneira diferente, que é a maneira que eu anoto até hoje. Inclusive, antes de mostrar como que eu tô organizando esse ano, clica aí nos cards, que você vai ver que tem um vídeo parecido com esse que eu gravei sobre a minha agenda, e essa parte da agenda também é super importante pra esse vídeo, mas você pode assistir o vídeo da agenda depois que assistir esse. Aqui eu escrevo basicamente aqui atrás, ele vem tipo com a página aqui pra escrever, né, com os dias da semana e tal. E atrás é simplesmente vazio. E aí, basicamente, nessa partezinha aqui atrás, eu coloquei de ponta cabeça, porque tem toda uma lógica. Antes eu tava colocando de cabeça pra cima. Só que daí, quando eu vou escrever no planner, eu escrevo nessa parte aqui. Então eu consigo apoiar na mesa e ler de cabeça pra cima, sem ter que ficar virando ele de um lado pro outro. E aí, eu anoto aqui primeiro, tipo, as coisas que... Por exemplo, eu gosto muito de escrever. E eu gosto de escrever vários tipos de texto. Então, por exemplo, eu escrevo eu resumo o texto que eu tô escrevendo. Então, por exemplo, se eu tô escrevendo um texto sobre, sei lá, comida e eu não terminei o texto, e aí depois eu acabei começando um texto sobre maquiagem, eu vou colocar comida, maquiagem e os outros textos que eu tô escrevendo, e aí eu vou revezando pra eu escrever um pouco em cada um deles, sabe? Tá. Aí depois eu coloco, tipo assim, as redes sociais, que eu quero acompanhar as pessoas, até porque é legal acompanhar as pessoas e eu gosto de ter, tipo, algumas coisas mais de lazer, assim, no meu dia, sabe? É importante. Aí depois tem um negócio que eu coloquei o nome como fazer, porque são coisas que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, não que eu tenho que fazer, mas que eu quero fazer. Eu vou dar exemplo do que tá escrito aqui. Ver filme, inclusive tem uns filmes muito bons, eu tenho uma lista gigante de filmes, sabe? Então, tipo assim, ver esses filmes, a maioria deles é sobre cultura. Aí, por exemplo, jogar um jogo em família, coisa assim, sabe? Estudar, ouvir música nova, tipo, geralmente eu ouço músicas mais... Essas músicas que eu coloco aí são mais indicações de pessoas, porque senão eu acabo esquecendo e eu nunca ouço, sabe? Então eu vou colocando essas skincare, dançar, desenhar, tirar foto, umas coisas muito aleatórias assim que eu gosto de fazer, mas que se eu não colocar como uma coisa que eu tenho que fazer no meu dia, eu vou acabar esquecendo de fazer. Então eu anoto assim, e aí depois eu coloco os livros que eu tô lendo também, que eu revezo, cada dia eu leio um livro diferente. Isso é muito confuso. Inclusive vai aparecer aqui nos cards um vídeo sobre um livro que eu li. Quem gostar disso. E aí, basicamente, depois que eu escrevi isso aqui, vamos pro jeito que eu anoto as coisas no meu dia. Eu vou usar... Ai, eu derrubei o negócio. Vou usar essa semana como exemplo. Eu anoto, tipo, com bolinhas, sabe, de tópicos. E aí, cada vez que eu cumprir alguma coisa, eu vou lá e risco. E aí, por exemplo, se hoje eu fiz alguma... Eu coloco um pouco de cada coisa, sabe? Então, eu vou usar aqui como exemplo de hoje, que é domingo. O dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 26 de julho, mas esse vídeo vai sair no sábado, provavelmente, se eu conseguir editar ele até sábado. Aí, por exemplo, como eu tô de férias, eu começo com leitura, mas quando eu não tô de férias, a última coisa que eu faço no dia é leitura. E aí eu anoto lá o livro que eu vou ler, depois eu tô querendo muito aprender Libras agora. Tipo, língua de sinais brasileira. Não, língua brasileira de sinais. Inclusive, eu vou começar a postar algumas coisas no meu Instagram sobre isso. E aí depois eu coloco estudar, que é tipo, sei lá, pesquisar sobre algum tema que eu tenha curiosidade. Às vezes algum professor menciona alguma coisa na aula, sabe? Tipo, como por exemplo aquela pessoa. Eu nunca ouvi falar daquela pessoa, aí pesquisar um pouco sobre, sabe? Coisa desse jeito. Aí depois eu anoto um negócio que eu acho muito bom pra me organizar, que é sobre o dia. Então, tipo assim, eu tenho um bloquinho de notas aqui no celular. E aí eu anoto, por exemplo, todo dia antes de dormir eu anoto alguma coisa que eu gostei no dia e alguma coisa que eu não gostei. E aí no outro dia, esse dia aí que eu anoto, eu tenho que fazer aquela coisa que eu não gostei certo no dia de hoje. Aí depois eu anoto uma meta, que eu mostrei no vídeo de como eu organizo minha agenda, eu mostrei como eu anoto minhas metas e desejos. E aí eu pego uma meta, no dia que eu cumprir essa meta, se eu cumprir essa meta, tipo, o caso a meta de hoje é gravar um vídeo pro meu canal. Então, se eu cumprir a meta, que é postar mais vídeo, gravar vídeo e tal, eu risco ela e no dia seguinte eu vou pra próxima meta que tá escrita na lista, sabe? É meio confuso, mas eu acho que tá dando pra entender. Aí depois é conteúdo, que eu vou produzir conteúdo pra alguma rede social. Qual é a rede social que eu vou produzir conteúdo, sabe? Então, por exemplo, hoje a rede social que eu tô produzindo conteúdo é YouTube, tanto que eu tô gravando esse vídeo aqui. E aí quando eu produzir conteúdo pra aquela rede social que tá anotada,
eu pego aquela parte lá de trás que tá escrito web, que é tipo as redes sociais que eu acompanho as pessoas e tal, eu sigo a mesma ordem pro conteúdo. E aí eu vou pra próxima rede social produzir conteúdo. Então, por exemplo, sai no Instagram e eu vou tirar foto no Instagram, inclusive eu posto foto todo dia no meu Instagram. Eu tiro um monte de foto, deixo acumulado no meu celular e eu vou postando uma foto por dia. Então, Ou, por exemplo, se é Reels, aí eu gravo vários Reels, ou TikTok e like. TikTok, Reels e like funciona mais ou menos igual. Eu gravo vários de uma vez e eu vou postando aos poucos. Ou se é IGTV, eu faço mais ou menos igual ao YouTube, sabe? Eu gravo um e eu posto de vez em quando o IGTV. Inclusive, meu Insta é Ana_Lois com 4 S. Meu TikTok é Ana_Lois com 2 S. E meu like eu não faço ideia. Aí depois eu edito, né? Porque, tipo, vídeo, por exemplo, pro YouTube, pro IGTV, foto pro Instagram, tudo precisa de uma edição, né? Eu não posto negócio pá. Então eu edito essas coisas, porque eu tenho muita preguiça de editar, então se eu não colocar como uma coisa que eu tenho que fazer, eu não faço. E eu sempre coloco as coisas mais importantes do dia, que são aquelas coisas que eu realmente tenho que fazer, ou que são as coisas que eu prezo como mais importantes, em cima. Porque daí são as coisas que eu faço primeiro, terminado aquilo, eu já posso fazer as coisas menos importantes. Aí depois disso, eu coloco um desejo da lista de desejos que eu também mostrei no vídeo da agenda. E aí, por exemplo, quando eu cumprir essa meta, esse desejo daquela lista de desejos, eu risco aqui e aí eu passo pro próximo, sabe? Tipo, pro próximo desejo da lista. E aí, cada vez que eu cumpro um desejo ou uma meta da lista, por exemplo, sei lá, se eu coloquei a meta que eu quero ter 100 seguidores no YouTube, aí o que eu preciso disso? Gravar vídeo pro YouTube. Então a meta... Tipo, não é quando chega na 100 inscritos no YouTube, eu não fico esperando bater 100 mil inscritos, eu gravo um vídeo, mas aí quando eu bater 100 inscritos, eu vou parar, eu tiro aquela meta dali, sabe? Eu não sei se deu pra entender, eu espero que tenha dado pra entender. E aí depois eu coloco, tipo, o que eu vou escrever sobre, e aí também é aquele esquema. É aquele mesmo esquema, na hora que eu fizer esse, eu pulo pro próximo item da lista. Pra eu tentar fazer um pouco de cada coisa. Então eu coloco, por exemplo, as coisas que eu tenho vontade de fazer. Eu anoto aqui as coisas que eu tenho que fazer no meu dia e as coisas que eu tenho vontade de fazer no meu dia. Coisas relacionadas à escola, eu não anoto aqui. As coisas relacionadas à escola, eu anoto, tipo, tudo na minha agenda. Até porque eu não gosto de misturar a escola com o meu tempo livre depois da aula. Sei lá, não gosto. E aí eu vou fazendo esse esquema de, acabei, risquei, pronto, vai pro próximo. Mas aí eu anoto só coisas que eu quero fazer e coisas que eu gosto de fazer. Então, assim, nessas listas de coisa que eu faço, ou tem coisas que eu tenho que fazer, tipo, sei lá, alguma coisa que eu precise fazer, sabe, toda semana, e que se eu não fizer, sei lá, por exemplo, arrumar meu quarto. Eu preciso, não toda semana, mas tipo assim, eu coloco lá na lista, sabe, arrumar meu quarto. Não é uma coisa que eu quero fazer ou que eu esteja fazendo só pro lazer, mas eu preciso fazer pra deixar meu quarto um mínimo organizado, sabe? Aí, por exemplo, gravar vídeo é uma coisa que eu quero fazer, então eu coloco lá no topo porque é uma das coisas que eu mais priorizo no meu dia de fazer. Aí, ficar acompanhando gente na internet é uma coisa que eu quero, mas nem tanto, sabe? Então, tipo assim, eu vou priorizando por nível de o que eu preciso mais e o que eu quero. As coisas que eu preciso e as coisas que eu mais quero eu coloco em cima. E as outras eu vou variando de ordem dentro do planner. Tipo assim, por exemplo, o que tá em último hoje, amanhã vai ser o primeiro, entende? Tipo assim, amanhã depois do editar vai ser o primeiro. E aí vai rodando assim pra fazer um pouco de cada coisa, tentar fazer um pouco de cada coisa que eu tenho que fazer. E aí eu vou colocando as coisas que eu quero e as coisas pra fazer assim, tipo, eu vou rodando a ordem mesmo, eu faço tipo ordem bem mista pra dar tempo de eu fazer tudo, sabe? Eu não sei se dá pra entender, mas tipo assim, pra eu conseguir fazer pelo menos um pouquinho de cada coisa. E aí não chegar ao final do ano e eu, tipo, ter duas coisas que eu quero muito fazer e uma coisa eu ter feito muito, outra coisa eu ter feito pouco, porque eu esqueci da outra coisa. Então eu vou revisando bastante, eu gosto bastante disso. E é basicamente isso que eu faço pra organizar. Em relação às coisas que eu assisto, eu anoto em outro lugar. Mas é basicamente isso. Tchau, até o próximo vídeo. Se inscrevam no meu canal e